Você já se encontrou em uma situação em que parece que alguém está constantemente contra você, criticando tudo o que você diz ou faz, simplesmente pelo prazer de atacá-lo? Há uma fábula que ilustra isso. A história do vagalume perseguido pela cobra que deseja devorá-lo. O vagalume voa desesperadamente, buscando escapar, mas logo se vê sem opções. À beira de ser capturado, o vagalume propõe à cobra que lhe faça 3 perguntas. Consciente de sua situação favorável, a cobra concorda. O vagalume pergunta se ele faz parte da dieta normal da cobra, ao que ela responde negativamente. Em seguida, questiona se já fez algum mal à cobra, novamente recebendo um não como resposta. Por último, quer saber por que a cobra deseja capturá-lo. A resposta é reveladora, porque não suporto ver você brilhando. Independentemente de suas realizações na vida, da sua bondade ou do seu cuidado em não prejudicar os outros, sempre haverá pessoas que se opõem a você. Todos já enfrentamos indivíduos assim, seja no trabalho, na faculdade, entre amigos ou até mesmo na família. Adotar a filosofia prática do estoicismo pode ajudá-lo a lidar com essas pessoas de maneira inteligente e sábia, sem a necessidade de confrontos. O estoicismo ensina a concentrar sua energia e força naquilo que você pode controlar, enquanto aceita o que está além de seu controle. Ser estoico não significa ser passivo ou guardar ressentimentos em silêncio, mas sim ter uma postura firme e estar no controle de suas emoções, agindo com ponderação. Ao aprender a se posicionar na vida, você evita ser pisoteado por aqueles que não o apreciam. Receba nosso abraço e sinta-se bem-vindo para explorar os ensinamentos antigos que nos proporcionam uma vida mais sábia e equilibrada. Se este vídeo chegou até você, é porque outra pessoa se inscreveu em nosso canal, gostou e deixou um comentário. Faça o mesmo e nos ajude a compartilhar essa sabedoria com mais pessoas. Agora, vamos explorar como o estoicismo pode ajudá-lo a superar desafios sem conflitos. Neste vídeo, vamos discutir 9 maneiras de fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro, ignore intencionalmente. Não há espetáculo sem público. Ser ignorado pode ser um dos piores sentimentos, então use isso a seu favor. Se possível, comece a ignorar intencionalmente aqueles que se declaram seus inimigos ou não gostam de você. Essa estratégia, embora simples, exige muito autocontrole, pois você escolhe conscientemente não prestar mais atenção às provocações, piadas maldosas, ações ou até mesmo à presença da pessoa. Entenda que o poder de algumas pessoas está justamente em nos causar turbulências emocionais. Há pessoas que encontram satisfação em nos causar desconforto. Quando você começa a ignorá-las, automaticamente anula esse poder, enviando uma mensagem clara de que elas não têm influência sobre suas emoções ou decisões. Dessa forma, as tentativas de afetá-lo nada mais são do que tentativas. Seja uma pessoa comprometida com o seu desenvolvimento moral e não entre na briga. Quando você começa a ignorar, sua mente fica livre para se concentrar no que realmente importa. Você cria um espaço mental e emocional para valorizar cada momento da sua vida, para trabalhar em seus objetivos e realmente focar naquilo sobre o qual você tem controle. Em vez de ter sua energia sugada por distrações negativas ou se deixar consumir por horas, pensando nas respostas que poderia ter dado, em como poderia se vingar ou degradar moralmente aquela pessoa, você começa a usar esse espaço e tempo naquilo que realmente é importante para você. A força de quem te provoca ou tenta te prejudicar está justamente no grau de influência e importância que tem em sua vida. E só você pode decidir o grau que cada um ocupa. Você pode decidir não se sentir prejudicado e, em vez de ceder às provocações, optar pela sabedoria e pela não participação.
Esta decisão também nos protege dos efeitos nocivos do ressentimento e da raiva e nos permite cultivar a resiliência e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos rodeia. Isso não significa negar ou fingir que existem conflitos, mas sim que você escolheu não ficar preso em uma situação desagradável criada por outra pessoa. Seguindo esse caminho, nos tornamos arquitetos da nossa felicidade e guardiões da nossa paz interior. Segundo, ganhe usando sua cabeça. Nossa segunda estratégia para resolver problemas sem brigar é ser mais inteligente que a outra pessoa. Isso significa usar seu raciocínio, sua criatividade e sua capacidade de pensar em planos para entender o problema e encontrar uma solução sem precisar de confronto verbal ou briga direta. Ao agir assim, você faz uso da virtude estoica da sabedoria e consegue evitar os problemas antes mesmo que eles aconteçam. A luta da Índia para conquistar a independência do Reino Unido é um exemplo claro de como é possível vencer utilizando estratégias inteligentes sem violência física. Liderados por Mahatma Gandhi, os indianos optaram por protestar pacificamente e não usar a violência. Gandhi organizou marchas pacíficas, greves, e pediu às pessoas que não comprassem produtos britânicos como o sal, desafiando as regras que só permitiam a compra de sal a britânicos. Estas ações chamaram a atenção mundial, enfraqueceram o controle dos britânicos sobre a economia indiana e aumentaram a pressão política para que abandonassem a Índia. Finalmente, em 1947, a Índia conquistou sua independência e Gandhi demonstrou ao mundo o poder da resistência não violenta, utilizando estratégias pacíficas para alcançar objetivos políticos e sociais. Da mesma forma, podemos agir de forma inteligente nos nossos conflitos e não correr riscos desnecessários. Gandhi só conseguiu liderar a conquista da independência da Índia porque teve uma visão macro de toda a situação, ou seja, pensou na situação por completo. Quais eram os pontos fracos da Inglaterra? Quais ações poderiam pressioná-los a sair? Como poderiam fazer isso pacificamente? E como eles poderiam usar suas fraquezas como força? Usar a cabeça significa aprender a pensar, olhando todo o contexto de forma macro. Se Gandhi tivesse lutado fisicamente, teria evidenciado seu despreparo físico e militar e milhares teriam morrido. Mas ele transformou as fraquezas do seu povo em pontos fortes. E ele usou a inteligência para vencer. E da mesma forma, você pode usar a inteligência em vez da força física ou da ignorância. Vencer com inteligência não é apenas ter habilidade, mas também entender o que faz cada pessoa agir da maneira que age. Pensar nas consequências do que você faz mostra que você domina a situação. Ao fazer isso, você se mostra um verdadeiro líder. Terceiro, transforme oponentes em professores. Um dos conceitos do estoicismo é transformar a adversidade em caminho. Em outras palavras, em vez de enfrentar seus oponentes ou inimigos com hostilidade, você começa a vê-los como oportunidades de crescimento e aprendizado. Verdadeiramente como professores na jornada da vida, porque testam nossos limites, expõem nossas fraquezas, revelam nossos vícios, nos mostram claramente onde precisamos melhorar. Nas palavras de Marco Aurélio, que foi o homem mais poderoso do mundo como imperador romano, a melhor vingança é não ser como quem nos faz mal. Em vez de reagir com raiva, use esses desafios para fortalecer sua resiliência, sabedoria e virtudes. Quando você é respondido com grosseria, sendo rude, você também se torna rude. Se você é desrespeitado ao fazer o mesmo, você também se torna alguém que não respeita os outros. Treine sua paciência, sua tolerância e principalmente sua calma. Dessa forma, o obstáculo se torna o caminho. Além disso, Marco Aurélio também nos aconselha: quando nos depararmos com a tentação de criticar alguém, pare e reflita primeiro sobre as suas próprias falhas. E pergunte-se:
Que falha eu tenho que mais se parece com aquela que estou prestes a criticar? Às vezes, exigimos dos outros o que nem nós mesmos podemos fazer. Pensar dessa forma proporciona humildade e empatia. Também nos ajuda a compreender e valorizar as lições que nossos adversários podem nos ensinar. Em vez de nutrir sentimentos negativos ou buscar vingança contra seus inimigos, seja grato pelas oportunidades de crescimento que de outra forma não teria. Mude a maneira como você vê essas pessoas, passando de ameaças a oportunidades de crescimento pessoal e autodescoberta. Como nos lembra Epicteto, o que seria de Hércules sem todos os monstros, lutas e desafios? Ele seria apenas um homem comum, que nunca seria lembrado. Foram seus inimigos que fizeram dele uma grande lenda. Quando você faz isso, muda completamente a dinâmica do seu relacionamento com essas pessoas. Eles ainda podem não gostar de você, mas você parou de se preocupar com isso e parou de desperdiçar seu tempo e energia com eles. Quarto, reconheça que seu inimigo não é a causa do seu sofrimento. O verdadeiro motivo do seu sofrimento não vem de quem você considera seu oponente ou inimigo, ou da pessoa com quem você está tendo problemas, mas sim da maneira como você julga e enfrenta cada situação que acontece em sua vida. Não são as ações dessa pessoa que deixam você com raiva ou magoado. É como você vê e reage que determina como você se sente. Na verdade, essa pessoa, seja ela quem for, ajuda você a ver o que está acontecendo dentro de você, mostra onde você pensa errado ou reage emocionalmente desnecessariamente. Seu inimigo lhe dá a chance de ver onde você está, colocando muitas expectativas ou se apegando demais ao que não deveria. Epicteto, que passou de escravo a admirado professor estoico, ensinou algo muito simples, mas poderoso. Não são as coisas que acontecem ao nosso redor que nos incomodam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Ele desafia a ideia de que eventos externos têm o poder de perturbar nossa paz interior. Pelo contrário, é a forma como interpretamos esses acontecimentos que molda nossa resposta emocional. Para Epicteto, mesmo quando algo ruim acontece, o que realmente importa é como encaramos isso. Isso nos ajuda a reconhecer que nossas percepções e interpretações desempenham um papel fundamental em nossos estados emocionais. Epicteto acreditava que temos o poder de escolher como reagimos às coisas e que essa escolha pode fazer toda a diferença. Ao perceber que o que incomoda não é a pessoa ou a situação em si, mas o que você pensa sobre ela, você pode mudar a forma como reage e desenvolver mais força emocional, sem se deixar abalar pelas provocações. Além disso, isto requer uma profunda mudança de perspectiva, passando de culpar o mundo externo para assumir a responsabilidade pelas suas interpretações e respostas emocionais. Em vez de culpar os outros ou guardar ressentimentos, podemos começar a nos perguntar: por que isso me ofendeu tanto? Por que o que fulano disse me deixou tão zangado ou irritado? Por que as ações daquela pessoa me machucaram tanto? Pense no seu inimigo como um espelho que reflete partes suas que podem precisar de atenção. Examine como você se sente e por que se sentiu assim. Mudar a forma como você vê essas pessoas te ajuda a mudar a forma como você lida com elas e também te ajuda a se entender melhor. Essa sabedoria traz uma nova visão da situação. Você começa a pensar de forma diferente quando reconhece que seu julgamento é a chave para seu estado emocional. Veja a importância de entender isso. Seu julgamento é a chave para o seu estado emocional. Em vez de reagir automaticamente, você pode cultivar uma mente mais equilibrada e ter a capacidade de responder de forma racional e consciente. Além disso, essa mudança de paradigma trará mais leveza e alegria à sua vida.
Isso pode ajudá-lo a crescer e a melhorar como pessoa, pois sabe que a sua força e coragem não residem em outra pessoa e já não são controladas pelas ações, humor ou consideração dos outros, libertando assim um imenso potencial de crescimento pessoal. Quinto, escolha ser ótimo em perdoar. Perdoar é um ato de grandeza, é como trocar mágoas e desejos por vingança, para encontrar a paz dentro de si. Perdoar alguém não significa que você tenha que conviver com a pessoa que te machucou ou convidar a pessoa para ficar em sua casa, mas sim que você escolhe se libertar de toda raiva, mágoa ou ressentimento. O perdão não tem nada a ver com quem te magoou. Tem a ver com você não trancar sentimentos ruins dentro do peito. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e nobreza. Ao perdoar, você mostra que controla suas emoções e cria seu próprio destino. É uma elevação de consciência que envolve aceitar a realidade do que aconteceu, independentemente de você compreender ou não as razões por trás disso. Ao perdoar, você quebra um ciclo de ressentimento e restaura o equilíbrio em sua vida emocional e mental. Quando nos deixamos levar pelo orgulho, fechamos-nos ao mundo e criamos barreiras que dificultam qualquer tipo de reconciliação. Perdoar é reagir ao mal com bondade. O filósofo estoico Epicteto resumiu profundamente o significado do perdão. É superior à vingança, porque demonstra bondade, enquanto a vingança reflete uma natureza selvagem. Essa sabedoria destaca como o perdão pode transformar vidas, pois se baseia na compaixão e na compreensão de um espírito iluminado. Quando pensamos em vingança, estamos apenas reagindo, deixando que outros controlem nossas ações, permanecendo, de certa forma, preso na situação, sempre como vítima. Mas ao perdoar, você se liberta e recupera o poder sobre si mesmo. Sexto, transforme seu relacionamento com seus inimigos. Isso significa agir com gentileza, compreensão e benevolência para provocar mudanças positivas tanto no ambiente quanto no comportamento das pessoas. Esta nova forma de encarar os problemas nos incentiva a promover o bem, mesmo para aqueles que tentam nos prejudicar. Não é fácil demonstrar essa grandeza e agir assim. Então, permita-me compartilhar com vocês esta história de um homem muito rico que decidiu dar um presente para um homem pobre no seu aniversário e, com ironia, pediu uma bandeja cheia de lixo e sujeira para ser preparada. Mas, para realmente humilhar aquele homem, o rico deu o presente na presença de todos os seus amigos e subordinados. O aniversariante, na sua ingenuidade, recebeu o presente com muita alegria e gentilmente agradeceu, pedindo ao homem que esperasse alguns minutos, pois gostaria de retribuir a gentileza. Então, o pobre jogou fora todo o lixo, lavou e desinfetou a bandeja, encheu-a de lindas flores e devolveu ao rico com um cartão dizendo: "Damos o que temos de melhor. Não espere que as pessoas deem o que não têm. Cada um de nós tem uma bagagem de sentimentos e atitudes. Alguns podem oferecer apenas uma bandeja cheia de lixo, enquanto outros escolhem flores. Escolher o amor em vez da raiva não é bom apenas para outra pessoa, mas também nos ajuda a crescer, ampliando nossa visão e força moral. Na história, o homem rico tentou espalhar o ódio e a negatividade, mas suas ações não intimidaram o homem pobre, que respondeu com amor e bondade. Da mesma forma, nós também podemos transcender nossos instintos primordiais e optar por agir com amor e bondade. Ao fazer isso, você se eleva acima das brigas e discussões fúteis e mostra que não é apenas parte do problema, mas também uma parte essencial da solução. Sétimo, fique frente a frente com o problema. A sétima estratégia que podemos usar para resolver problemas sem lutar é enfrentar o problema diretamente. Gosto de uma citação do Dr. Matt Murdock, que diz: "O inimigo não confrontado tende a ficar mais forte."
Confrontar alguém significa ter uma conversa direta e objetiva. Você pode começar dizendo: percebi que você tem feito isso e aquilo, e não acho que esteja certo. Eu não fiz nada com você e quero que pare de se referir a mim dessa forma. Isso é confronto. Não se trata de violência física, mas sim de mostrar que você está ciente e não tolera determinados comportamentos. Claro, cada situação é única. Se for o seu chefe, por exemplo, a abordagem precisa ser diferente. Enfrentar não é sinônimo de brigar, mas sim de saber se posicionar. Se você não demonstrar firmeza, outras pessoas poderão zombar de você. Isso não significa que você precisa começar uma discussão ou uma briga. Quando você mostra que não vai aceitar tudo calado, na maioria das vezes, a pessoa entende o recado e a situação melhora. Se você aceitar uma vez, as pessoas farão isso 2, 3 vezes e assim por diante. Portanto, é importante estar pronto para se afirmar quando necessário. 8º, concentre-se em você mesmo. Quando perdemos tempo pensando em vingança ou remoendo cada situação, acabamos anulando o essencial, focando em nós mesmos. Pense desta forma: cada minuto da sua vida que você perde pensando no que o machucou ou em como as coisas poderiam ter sido diferentes, é um minuto a menos para você. Às vezes pensamos que a pessoa que nos ofendeu pode se arrepender e voltar atrás. Mas no fundo, esse pensamento revela que ainda estamos esperando sermos reconhecidos por aquela pessoa. Nosso valor e reconhecimento devem vir primeiro de nós. Ninguém jamais fará isso por você. Focar em si mesmo significa assumir essa responsabilidade. E pare de se preocupar com a opinião e o reconhecimento dos outros, principalmente daqueles que não gostam de você. Os estoicos lembram-nos que temos o poder de escolher como reagimos a qualquer situação, permitindo-nos tomar decisões informadas e alinhadas com os nossos valores. Ao seguir estes ensinamentos, embarcamos numa jornada de autodescoberta, superando a ignorância, perdoando e cultivando o amor, derrubando barreiras que nos impedem de alcançar a virtude, a sabedoria e a felicidade. E por último, a de número 9, o controle é seu. Você é o único que tem controle sobre suas emoções. Quando alguém consegue te afetar, é porque você permitiu que isso acontecesse. Ninguém tem o poder de destruir a sua paz, tirar o seu sono, estragar o seu dia ou diminuir o seu sorriso. Esse controle é todo seu. Ninguém pode prejudicá-lo a menos que você permita, porque o controle de suas emoções está em suas mãos. É difícil ter que conviver com alguém que quer nos prejudicar gratuitamente, mas entenda que essas pessoas, assim como a cobra do início do vídeo, não suportam ver alguém sob sua própria luz. O que mostra quem você realmente é o que você sente e como reage a isso. Então não importa se você tem muitos inimigos. O que realmente importa é quantas pessoas você não considera inimigas e de quem não sente raiva. O importante não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo. Não importa quantas pessoas tentem te machucar. O que conta é que você não tente machucar ninguém. Se a sua vida não vai bem, não é por causa dos outros, mas por sua causa. O que complica sua vida não é o quanto os outros não gostam de você, mas se você guarda rancor deles. Não são os maus desejos dos outros que importam, mas como você se sente e age em relação a eles. Você tem o poder de mudar as coisas em sua vida, incluindo o quão afetado se sente por seus inimigos. Como nos aconselha Marco Aurélio em Meditações, escolha não ser prejudicado, e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não será. E se você chegou até aqui, comente: gratidão. Dessa forma você confirma seu desejo de mudar para melhor. Agora, para descobrir o poder do estoicismo de Marco Aurélio Sêneca e Epicteto, assista os vídeos indicados na tela. Muito obrigado.